Olá, estamos começando mais um Personalidades e começamos falando de delícias com bom atendimento, olha só. Restaurante Peninha, o sabor caseiro em ambiente agradável. Desfrute de um almoço com serviço a quilo e churrasco. Tem à sua disposição uma grande variedade de aperitivos, lanches à la carte e deliciosas tábuas de petiscos. Espaço climatizado e estacionamento próprio. Ideal também para seu evento. Avenida Getúlio Vargas, 468, em frente à Rádio Araranguá. Dá para fazer o teu evento lá, um lugar maravilhoso, um clima super bom, o atendimento do Peninha e da Estela, que é muito especial. E antes de eu apresentar o meu entrevistado de hoje, eu quero falar do xodó da Tia Joyce e do Extensão X, essas duas escolas maravilhosas aqui de Araranguá, que tem mais de 20 anos de experiência, de dedicação, de excelência em educação, mas sobretudo muito amor no que todos os profissionais fazem. É a minha dica sempre de educação, o xodó desde pequenininhos, depois o extensão até o terceirão, é onde eu confio o meu filho, por isso eu posso falar assim de cadeira, que é realmente muito bom. Bom, e agora eu vou apresentar meu entrevistado de hoje, Rolando Cristian Coelho. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Karen. Então, eu vou começar bem pelo começo. Onde é que tu nasceste? Eu nasci em Sombrio. Tu nasceu ali mesmo? Ali em Sombrio, exatamente, no Hospital Dom Joaquim. Eu sempre digo que eu sou o maior sombriense de todos os sombrienses, porque eu nasci no Hospital Dom Joaquim, fui batizado pelo Padre João, que foi o padre da cidade durante 50 anos, fui crismado pelo Padre Huberto, que foi o padre pós-Padre João até a sua morte, e nasci pelas mãos do Dr. Rolando, que foi o médico da cidade por 50 anos, então não tem ninguém mais sombriense que eu. Por conta do médico, inclusive, que deriva o meu nome, né? Rolando, meu padrinho daí, né? Meu padrinho de batismo, o Dr. Rolando. Minha mãe tinha muita anemia, né? Durante a gestação, foi um parto relativamente difícil, assim, e então ela, em consideração ao médico, acabou me batizando com o nome dele e convidando ele para ser meu padrinho, então. Que bacana, falta você ser prefeito agora. Não me joga praga, né? Não gostarias? Não tens vontade? Não, eu gosto muito de política, mas não da política prática, não dessa política atual, prática, né? Nem dessa e nem das outras que antecederam essa que aí está. Eu penso de que eu até me aventuraria numa carreira política se não os políticos, mas se a sociedade como um todo passasse por uma grande transformação, né, de consciência e de fato fizesse política como ela deve ser feita e não através desses joguetes de interesses que norteiam a política nacional, assim, né? Me parece muito mais um mercado persa do que algo próximo da política, pelo menos idealizada pelos teóricos políticos, né? Com certeza isso deriva também de um pensamento. Eu estudo muito política, né? Faço faculdade, inclusive, de ciências políticas, e por conta disso me parece que tem um ideal, não querendo ser redundante, muito idealizado do que é política, né? Então eu me decepciono muito com o que acontece hoje em dia, assim. O civismo no Brasil não existe mais, né? Não existe mais patriotismo, acabou tudo isso, né? Então ser patriota virou ofensa, assim. Eu nunca vi nenhum país crescer, nenhum país se desenvolver no mundo sem cidadãos patriotas. Né? Então, onde é que já se viu? Não, mas patriotismo é demodê. Então pega as grandes nações e vai lá e pergunta para ele. Pergunta se um americano acha demodê ser patriota, se um Eles alemão, têm bandeira se um na inglês. frente de casa. Então, né? Então tu pega os grandes países. É lógico, né, Karen, de que tudo isso também... Não podemos nos vitimizar, dizer de que somos aí frutos eternos de uma escravidão imposta, como dizia o Brizola, pelos interesses internacionais, né? Mas de fato há um jogo internacional de modo a boicotar, né, o crescimento do Brasil, até porque somos uma potência aí que a hora que for dado o start ninguém mais segura, né? Imagina um país que tem esse potencial energético, essa quantidade enorme, né, de minérios aí ainda a ser explorado, né, de água, um litoral com 8.000 quilômetros, né, de praias, né? Olha o quanto que se pode investir em turismo, né? Nada disso é feito. O Brasil recebe 5 milhões de turistas por ano, né? Eu fui numa praia no norte da Itália, que aquela praia recebe 5 milhões de turistas por ano, né? Então não tem lógica, né? Assim, não existe nexo causal, né? Justamente porque não é explorado isso, né? Não é explorado de propósito, óbvio, né? O Cris, a gente percebe nas tuas colunas no jornal, que claro, tu fala as notícias, tu fala dos fatos, tu comenta, mas a gente percebe também muita política ideológica, assim.
Tu acha que é uma contribuição tua para esse crescimento, essa conscientização? Tu acha que faz esse papel? Eu gostaria, na verdade, de escrever exclusivamente sobre conscientização política, né? Mas eu sei que também não há mercado para que haja consumo cotidiano disso, né? As pessoas querem saber, né? Quem é que saiu do partido, quem é que foi para outro partido, né? Quem é que vai concorrer, quem é que não vai concorrer. Então eu tento mesclar, né? Eu tento inserir a minha contribuição em meio, né, aquilo que é cotidiano, assim, né? E eu penso que isso acaba caindo no gosto popular, assim, porque não fica uma coisa enfadonha, falando só de teoria política, né? E tampouco fica uma coisa, entre aspas, vulgar, né? Falando só de coisas do cotidiano, assim, né? Eu me surpreendo com algumas coisas assim que eu acho muito estranhas, cara. Esse dia eu tava na lanchonete e a menina lá errou o troco e me deu R$2 a mais. Eu saí na rua e disse, mas ela errou. Eu voltei e devolvi os R$2, a menina se surpreendeu, assim, nunca ninguém tinha devolvido. Então é uma coisa que é tão comum, assim, tá entendendo? Tão óbvio. Tão óbvio, né? Assim, mas nunca ninguém devolveu o troco. Eu já senti falta no caixa, mas nunca devolveu o troco, ninguém, assim. Mas como assim nunca ninguém devolveu o troco? Mas por que isso acontece? Porque tudo isso deriva justamente dessa cultura nossa, né? Da falta de democracia plena, da falta de polidez de caráter, né? Infelizmente, de uma boa parte da população. Então, essas coisas têm que começar a ser construídas de uma forma mais ampla na sociedade para que a gente consiga chegar ao ideal social, né? Que ideal é esse? De uma sociedade que possa ser de forma um pouco mais igualitária, que não é hoje, não adianta querer dizer que é, porque não é, né? E de uma sociedade que seja mais fraterna também, e ela não é fraterna. É uma sociedade piegas ainda, né? Onde tu achas que tu dando R$5 para a pessoa, tu está resolvendo aquele problema dela. Isso não é fraternidade em hipótese alguma, né? E de uma sociedade que seja mais livre, né? Que ela tenha mais liberdade. E nós não temos liberdade de coisa nenhuma, né? É uma liberdade falsa que nós temos, assim. Por quê? Porque é uma liberdade que não contempla os ideais das pessoas, né? E é uma liberdade também que ela é tolhida, me parece assim, né? Também como maneira de manipular a população, né? Como uma maneira de fazer com que a população não se apodere de si própria, assim, né? As pessoas têm medo, né? Se tu for analisar, né? Elas têm medo. É uma dificuldade para qualquer coisa, né? Que tu queiras fazer, né? Hoje no Brasil, assim, justamente por falta dessa liberdade individual que as pessoas têm, né? O que te levou a contar a história de Anita Garibaldi? Eu tinha uma curiosidade muito grande de saber, né, quem era a Anita antes de ser a Anita, assim, né? Ela tinha uma história pregressa, porque como é que uma pessoa surge na história, né, ao lado de um revolucionário como é o Garibaldi, que é um herói nacional na Itália, assim, e tal, né? E uma menina que nasceu e cresceu aqui em Laguna, né? Fica a 100 quilômetros da gente, assim, né? E que passou pelas nossas praias, muito provavelmente, né? Encamperiadas com o pai dela, que era tropeiro e tal. Então, a minha curiosidade sempre foi essa, né? Mas quem é essa Anita, né? Como é que ela surgiu na história? Eu comecei a fazer uma intensa pesquisa a respeito disso, assim, né? E eu vi que a Anita é fruto disso que eu estava falando contigo, do desejo da liberdade, né? De ir mais longe do que aquela vida que as vicissitudes lhe impuseram. Porque ela quis se conformou. Se conformou, exatamente, ela não se conformou. E quem não se conforma se liberta, né? Não existe pessoas conformadas que sejam livres, assim, né? Uma atitude corajosa dela, não só de entrar na Revolução Farroupilha, mas principalmente de romper com a família e ir embora com o Garibaldi, né? De fugir da terra dela para o Garibaldi, né? Se for analisar, ela faz isso com 18 anos, né? Com a mãe viva, com os irmãos todos vivos ainda, alguns irmãos pequenos, inclusive, né? E ela disse, não, eu quero mais para a minha vida, né? Eu quero me projetar, né? No mundo. Então, me parece que essa, sim, é uma história de liberdade pessoal muito, muito interessante, assim, né? É lógico que essa liberdade, ela tem que ser buscada com uma responsabilidade pessoal muito grande, né? As pessoas não devem se atirar no mundo, eu sempre digo, né? Por conta de frustrações ou por conta de desencantos, né? Sejam eles quais forem, por conta de que isso não é a busca da liberdade, ela é meramente aí, né, a busca da superação de uma frustração. E o melhor lugar para superar a frustração é o quarto, né? Chorando em cima da cama, e não a rua, né? É isso, aquelas mulheres que enlouquecem, né? Antigamente tinha a tal dos ataques histéricos, né? Hoje, com essa liberdade sexual, não existe mais ataque histérico, né? Mas é muito comum as mulheres romperem relacionamentos e caírem na vida, né? Em busca da tal felicidade, esse e aquilo outro. Não é dessa liberdade que eu falo, né? Essa liberdade é um erro, né? Quando a pessoa trilha esse caminho, porque as consequências acabam sendo muito mais negativas do que positivas, né? A liberdade que eu falo é a liberdade de se buscar os sonhos, de tentar colocar eles em práticas, né? Assim, sendo muito responsável para que esses sonhos possam ser realizados. Tu achas que a Anita, com tudo isso, esses ideais todos, né?
esse não conformismo. Tu não acha que ela sofreu mais do que foi feliz? Eu penso que ela tenha arcado com as consequências dos seus ideais, né? E não a culpo por isso, assim, em absoluto. Talvez nos falte coragem para... Porque ela também tem uma coisa interessante, não importa o quanto ela tenha sofrido, e ela sofreu, ela poderia ter retornado àquela vidinha pacata. Sim, poderia. Ela teve a oportunidade de seguir em frente ou de ficar e morrer de velha, literalmente, né? Ali em Laguna e tal, né? Mas ela teria a opção de não ter ido com Garibaldi, né? Teria, e ela fez essa opção de vida, me parece assim, né? Os historiadores é que sempre dizem, né? Diz que a grande luta da Anitta não foi pelos ideais republicanos, nem nada disso, né? A grande luta dela foi pela própria liberdade individual, né? De ela se emancipar, assim, né? Diante do mundo. Coisa que para a época dela era uma coisa revolucionária, né? Assim, falando uma história de 1835, onde uma mulher abandona a família, abandona tudo para ir atrás de um grande amor, né? E literalmente ir para o outro lado do mundo, né? Junto com esse amor, assim. Então é uma coisa... Hoje em dia já é difícil teres um caso como esse, né? Assim, com todas as liberdades, entre aspas, que temos, né? Imagina, então, naquela época, assim, né? E tu tá prestes a lançar o filme, que é o segundo filme, mas na realidade tu fez igual Star Wars, tu começou do fim... sim, E tá aí prestes a ser lançado. Sim, no dia 6 de setembro a gente vai fazer o lançamento dele em Sombrio, o filme está pronto já, só que ele não está no mercado por conta de que a gente vai participar do Festival de Gramado, e o Festival de Gramado no seu edital exige de que o filme seja inédito, né? Então, no dia 6 de setembro a gente estreia no município de Sombrio. É um longa-metragem que ficou com 1 hora e 46 minutos, né? Tem vários atores aí globais, o pessoal da Record também, né? O Luciano Zafir, tem o Jackson Antunes, tem a Rose Campos, o Roberto Birindelli, enfim. E depois a ideia é vir para Aranguá, fazer primeiro toda a nossa região, né? A gente quer prestigiar, né? A região da MESC, antes de fazer com que ele possivelmente entre no circuito nacional. Assim. Tem uma coisa muito bacana, tem muitas coisas bacanas nesse filme, mas tem uma coisa muito bacana, assim, que foi a permissão que tu deste para que no meio desses astros da TV nacional, que tivessem atores que não são tão conhecidos e com papéis extremamente importantes, né? Essa valorização que tu deste para esses atores é uma coisa, na minha opinião, genial. Inclusive a própria Anitta, que quem faz é a Lizzie, que é uma atriz de Laguna. Sim, ela é uma atriz de Laguna, né? O pai da Anitta, que é o Sebastião, né? Ele é um serrano, assim como era o pai da Anitta também, né? Muita gente tem uma discussão muito interessante que se diz, não sabe se a Anitta nasceu em Laguna ou se nasceu em Lages, né? Essa discussão até hoje, ninguém chegou a esse consenso assim ainda, né? Na verdade não é Lages, na verdade é Bom Jardim da Serra, né? É porque Lages pegava todo esse grande território ali e tal. Só subia a serra aqui, né? O pessoal dizia assim, chamava continente lagiano, né? Então o tal do continente lagiano era qualquer coisa que estivesse da cima da serra para cima lá. Mas a fazenda onde se criou ali onde viveu, né, o pai da Anitta, e onde conheceu a mãe da Anitta, é aqui em Bom Jardim da Serra, né? Inclusive a atriz também, é uma atriz gaúcha, sim, a atriz gaúcha, a mãe da Liz, mas é uma portuguesa nata, né? Maravilhosa. Tanto é que é Nádia Mendes de Oliveira, né? Mendes de Oliveira não precisa dizer mais nada, né? A apresentação pronta. Ô, Cris, a gente está gravando na semana na primeira semana do governo Temer, e teve uma polêmica com relação à extinção do MINC, e virou secretaria, ninguém quer assumir essa secretaria. Como é que tu vê isso? Tem importância? Qual é a denominação? Isso é bom, isso é ruim? O que tu achaste? Não há dúvida alguma que todo ministério ele tem um status muito maior e muito mais recursos, né, para descentralizar isso e pulverizar, né, investimentos em cultura em todo o país. A minha crítica ao MINC, no entanto, diz respeito à forma como eram conduzidos os trabalhos, né, do MINC. Parece que não era algo muito democrático, assim, né? Suposto acesso ao recurso do governo federal, na verdade, era muito mais propaganda do que algo de fato efetivo, assim, né? Então, nesse sentido, não me parece que haja muita diferença entre secretaria e ministério se o modus operandi for o mesmo, assim. Entendi. Queira ou não, a gente tem que ser realista, né? Há alguma possibilidade de um projeto aqui de Araranguá ser aprovado pelo MINC? Nenhuma. E se o for, né, ainda com valores irrisórios, que não há os projetos de interior sendo contemplados. Eu nem fui atrás do MINC, nem de ninguém, né, do governo federal para o nosso projeto aqui. Fui atrás de patrocínio direto com empresários, né, com órgãos públicos da nossa região aqui, né. Agora, se tiver carimbo da Globo, carimbo de uma
marca famosa aí ligada à produção cultural, né? Aí tudo é patrocinado, né? Então tu veja dinheiro sendo liberado para Cláudia Leite escrever livro, né? Show de esse menino ali, o Luan Santana, né? Não. Então tu veja, que não tem, porque são pessoas já que têm uma entrada comercial muito grande dentro da sociedade. E eu acho que é uma confusão muito grande no Brasil entre cultura e arte. Cultura e arte não é a mesma coisa, nem toda arte é cultura, nem toda cultura é arte, enfim. E aí também se aposta em coisas diferentes, né? Se apostasse em cultura, efetivamente, talvez a gente se fortalecesse muito mais. Do meu ponto de vista, né? Aonde que o Ministério da Cultura deveria investir? Em histórias que retratasse a origem do nosso povo, né? E as raízes, né, da população brasileira. Se tu tiveres, por exemplo, escolas de capoeira sendo incentivadas pelo Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte, por exemplo, me parece que é um investimento de bom grado, né? Vamos pegar para a nossa região os CTGs, daqui, os grupos folclóricos ligados aí à arte e à cultura alemã, italiana, açoriana, portuguesa, né? Me parece que esse é um investimento muito bem-vindo, né? A nossa questão de prédios históricos, por exemplo, de museus e tudo mais, esse resgate. Bom, vamos fazer um bate-bolinha. O cenário perfeito, um lugar que tu fosse e diz, meu Deus, isso aqui é lindo. Não sei se era lindo, mas era perfeito. Tóquio, no Japão. Tudo funcionava. Tem um outro apelo junto, né? Olha só que coisa interessante no Japão. Esse teu bate-bola não vai ser um... a bate-bola... bate-bola com a bola murcha. A bola demora a chegar do outro lado, assim. Como diz o açoriano, tu me acredita, boba, que no Japão acende o sinal para os carros pararem, vermelho, e tem os pedestres. Os pedestres passam, tá entendendo? Aí depois, o sinal verde, como é no Brasil. Os pedestres estão lá parados. Mesmo que não passe carro, eles permanecem parados. Então eu sou louca ou japonesa, porque eu faço isso. Então, além de ti, só os japoneses fazem isso, tá entendendo assim? Ficam lá parados, esperando dar o sinal vermelho para os carros pararem e eles atravessam. Então, isso é educação. Entendeu? O que tu queres pro teu filho no futuro? Uma mega cena acumulada no final do ano. Eu quero que ele seja um cidadão decente, assim, né? Ele está com 5 anos, né? Eu tenho me esmerado muito para dar uma boa educação para ele, né? Uma boa educação afetiva, principalmente, né? Uma boa educação moral e uma boa educação escolar também. Então, me parece que não quero errar como pai, né? Nesses aspectos assim. E eu quero, na verdade, que ele seja feliz, assim, que ele tenha uma boa estabilidade emocional, que ele tenha uma boa estabilidade financeira decorrente da boa atuação profissional que ele venha a ter no mercado, né, assim, e que ele faça absolutamente o que ele quer fazer na vida, assim, né, não quero impor nada, assim. Foi assim contigo? Eu me fiz, né, Tu fez o que tu quis? Sim, não existiram imposições assim para mim, né. Foi me dada uma educação aos moldes da época, óbvio, né, eu tô com 43 anos, então fui educado nos anos 70, e me foi dadas as oportunidades e as cobranças que eram concernentes àquele momento histórico do país também, assim, né? E hoje as oportunidades são infinitamente maiores. Mas tem alguma coisa assim. especial que teus pais te deram, uma coisa que é forte isso em ti, assim? A disciplina, assim, eu penso, né? Eu fui educado, acho que afetiva e escolarmente, principalmente pela minha avó. Por conta da ligação escolar, a minha avó era professora e me educou, me alfabetizou, isso e aquilo outro. Então, criei um afeto muito grande com ela, assim. E ela era muito disciplinada, né, nas tarefas, então tinha horário para tudo e tal. Vai acordar, vai arrumar a cama, vai ajudar a lavar a louça, agora vai limpar o pátio, agora vai estudar. Tu era obediente? Agora, não obediente por naturalidade, mas obediente por obediência mesmo, assim, né. Nas férias escolares, férias de julho, 30 dias de férias tinha, né. Todo dia, depois de brincar, isso e aquilo outro, ajudar nas tarefas de casa, eu tinha que escrever uma redação, tá vendo? Não era algo que me apetecia aquilo, né? Não vou dizer que eu fazia aquilo com gosto, né? Que genial isso! Genial, não sei se foi, me ajudou a aprender a escrever, né? Então a minha avó chegava lá e escrevia assim, a árvore, e aí eu tinha que escrever sobre a árvore. Que maravilhosa, como é que é o nome dela? Dona Nadir, isso nas férias, tá entendendo? Então, imagina durante... Sempre tinha tarefa extraescolar, né? Então tinha lá a tarefa da escola, isso e aquilo outro, aí ela pegava um caderno e enchia de conta de matemática para eu fazer tudo. Por essa circunstância, aliás, não por uma, por essas circunstâncias, eu sempre tive muita facilidade com a educação, assim.
Nunca me vi apertado em escola, em prova, em nada, assim, né? Por outro lado, me sentia muito enfadado, e me sinto ainda enfadado, né? E parece que poderia ter mais, né? Você me resume assim, quem é a Tânia na tua vida? A Tânia é minha esposa. A Tânia é uma pessoa, me parece assim, sabe aquela história da cara metade, assim, né? Mas é uma pessoa que me complementa, assim, né? A Tânia, ela é muito pragmática, muito administrativa, ela é formada em administração, inclusive, e ela é muito mais pé no chão do que eu, assim, né? Muito mais, né? É uma pessoa que me orienta muito, assim, quando começa a sair da casinha, né? Sim. Começa a sair da casinha, ela bota de novo ali na casinha, então. E isso me conforta, né? Não gosto, obviamente que não gosto, quem é que gosta? Né? Todo mundo que quer sair da casinha, não quer, senão nem sairia, né? Mas a racionalidade dela eu acho que é muito interessante, assim, né? Para a relação do casal, para a educação do nosso filho, principalmente, assim, né? Ela sabe aquela, tá eu e o Matheus lá pulando em cima da cama, isso e aquilo outro, e brincando, e ela já chega naqueles berros, tal, não sei o quê. Nós vamos para baixo da coberta e começamos a varrer, né? Nós vamos para baixo da conversinha, a mamãe tá brava, né? Não parece, ele é tão bom. Enfim, né? Ele também não parece ser assim que pula na cama, né? Cris, deixa eu fazer a minha merchan aqui do salão do Betinho. O salão do Betinho aqui em Araranguá. O Betinho faz corte, faz pintura, alisamento, faz os penteados, maquiagem, dia da noiva. E tem lá a Vogue, que são cosméticos pro cabelo, que deixa o teu cabelo maravilhoso, mesmo quando tu não vai lá fazer um penteado. Ele tá sempre saudável e bonito. E lá tem o Mário, que faz sobrancelhas, design de sobrancelhas, a Dulce, que é uma manicure maravilhosa. Nunca vi ninguém ser tão eficiente, tão rápida quanto a Dulce. E também, claro, o David, que trabalha lá também, que é show de bola. E por falar em beleza, eu vou falar também da Beauty Care. A Beauty Care, que é um novo conceito em estética aqui em Araranguá. E a Beauty Care tem preenchimentos, botox, tira manchinhas, Sabe quando a gente precisa assim dar um up na vida da gente? A Elisa Teodoro sabe tudo isso. Sem contar tratamento de emagrecimento, e agora ela acoplou tudo isso, esse monte de tratamentos que ela faz estéticos, ela acoplou também a estética ortomolecular. Gente, é muito interessante. Dá uma ligadinha, agenda o teu horário sem compromisso e vai lá conhecer o trabalho maravilhoso que a Elisa faz com o Adriano na Beauty Care. Encerrando o nosso papo, o que tu pretende, o que tu gostaria que acontecesse de todo o teu trabalho, e não foi pouco, do trabalho desse último filme da Anitta? O que tu queres ter como retorno? Eu quero ter a satisfação das pessoas em conhecerem um pouco mais da história da Anitta, valorizarem também um pouco mais a nossa cultura local, né? Principalmente a cultura aqui do sul de Santa Catarina. As pessoas me parecem tão, não depressivas em relação à nossa cultura, mas muito jocosas em relação à nossa cultura. Pode-se dizer assim também, que atribui a ela um pouco valor, né? Eu não vejo isso, vamos comparar a nossa valorização cultural com o que é feito na região de Blumenau, por exemplo. As pessoas têm um orgulho extremo, né? Da cultura alemã, fazem festas, né? Falando da região de Blumenau, e pego todos aqueles municípios ali circunvizinhos também, né? E aquilo faz parte, né, do ideal de vida deles, e em fazendo parte do ideal, fomentam também a economia, né, de uma forma muito significativa. Eu não vejo isso na nossa região, no Grande Sul Catarinense, assim, eu não vejo, né? Tanto faz fazer uma festa, seja lá qual for, de grande porte em qualquer município. A primeira preocupação é se trazer um cantor famoso, sei lá o que e tal, né? Esse tipo de coisa, assim, né? Que me parece um pouco pragmática, né? Me parece assim, ó, as pessoas têm vergonha, né? De valorizar aquilo que foi semeado aqui pelos colonizadores portugueses, açorianos, né? Os italianos mesmo, e alemães, né, na grande parte aliás, do Grande Sul Catarinense, assim, né? Eu acho que o filme da Anitta, ele vai se prestar a isso, tá? As pessoas a sentirem um pouco de orgulho daquilo que nós somos, né? Eu revendo o filme agora pela 1000ª vez, me caiu a ficha de que ele é um documento histórico também. Né? Ele é um documento histórico nas questões peculiares, assim, o que as pessoas comiam, né, naquela época. Exatamente. Né, como é que era a relação das pessoas com os animais, entre elas mesmas, né, como é que a pessoa lavava a cara, né? Me caiu a ficha disso quando vi lá a Lizzy, que interpreta a Anitta, lavando o rosto num coxo, né, não existia banheiro, né, não. Então essas questões, eu ainda, né, consegui pegar um pouquinho disso, assim, né, da tal da patente lá no fundo de casa, né, da mulher que domava cavalo. Eu vi uma mulher domando cavalo, hoje tu não vejo mais mulher domando cavalo, né, e essas coisas mais peculiares, como é que era um enterro, né, assim, né?
a vila toda acompanhando o enterro, né? Do padre discursando em homenagem ao defunto, coisa que não se veja mais hoje, né? Assim, lá na cova e tal, né? E existia isso, né? As pessoas davam discurso, né? E às vezes não só o padre, 3, 4, 5 pessoas se revezavam ali na arte de dar o discurso, né? Como se fossem pessoas muito importantes, e na verdade eram pessoas da comunidade. Tudo isso é retratado no filme e acaba se transformando então o filme também num documento histórico, né? Para a população conhecer não só a vida da Anita pregressa, a Anita Garibaldi, mas também ali as questões mais peculiares da nossa sociedade, né? É quando a arte se junta à cultura. Eu acho que as roupas, né? Como é que as pessoas se vestiam, assim, tal, como é que pescava e tal. Então tudo isso é muito pontuado no filme, né? E eu acho que esse documento histórico ele é muito importante para valorizar também a nossa cultura, assim, né? Cris, muito obrigada pela tua participação. Já? Sim. Quanto tempo que é esse programa? Só 20 minutos? Não, 26. Vamos falar com o Flavinho. A gente está gravando faz 45, acho. Falar com o Flavinho para aumentar o tempo do programa. Não, contigo tinha que ter um seriado, né? Que eu tenho certeza que tem um monte de coisa. Obrigada, Cris. Legal, então. Obrigado por ter participado aqui também. Eu fico por aqui essa semana, mas semana que vem eu volto com outra grande personalidade. Um beijão, até lá. Tchau, tchau.